Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, enviai-nos o vosso Santo Espírito, a fim de nos inspirar à busca da nossa conversão pessoal e da nossa santidade de vida, e que tudo aquilo que fizermos, Senhor, seja realizado para a vossa maior honra e glória, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a este nosso encontro de aconselhamento, e hoje nós vamos refletir um pouco sobre algumas frases que comumente se vê presentes nas conversas, nos diálogos do nosso povo, e que aparentemente parecem não ter nenhum problema, mas que, bem refletidas e fazendo um bom discernimento do que elas pretendem de nós, na verdade, escondem um grande perigo. É muito comum nós escutarmos as pessoas dizendo: para Deus, o que importa é o coração. Quando, por exemplo, diante de alguma exigência que Deus nos apresenta, algum sacrifício que nós precisamos realizar, alguma renúncia que seja importante para a nossa vida e que vá demandar certo esforço da pessoa, sempre tem alguém que costuma dizer: não, mas olha, isso aí é coisa do passado. Esse sofrimento todo esse desgaste com sacrifícios, com penitências, Deus não quer saber dessas coisas. Deus só vê o coração. Para Deus o que importa é o que nós trazemos dentro do nosso coração. Certamente você já deve ter ouvido alguém falar assim. Mas será mesmo que Deus, nosso Senhor, leva em conta tão somente o coração da pessoa, sem se importar com o que ela faz no dia a dia da vida dela? O que, em princípio, essa frase quer dizer para nós? Para Deus, o que importa é o coração. Bom, aqui a primeira impressão que essa frase dá é de que Deus, ele olha para a reta intenção que a pessoa traz dentro do seu coração, no seu interior, não é? Mesmo que ela faça alguma coisa de forma equivocada ou não faça nada de jeito nenhum, mas se ela tem um bom coração, um coração com bons pensamentos, com bons sentimentos, isso por si já é o suficiente para agradar a Deus. Mas será que é isso que a palavra de Deus nos diz? Vamos olhar aqui o que nosso Senhor nos ensina no Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Você pode verificar aí na sua Bíblia Sagrada. Capítulo 7, versículos 13 e 14. Nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Queridos fiéis, queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo está nos dizendo aqui no Santo Evangelho, e a palavra de Deus é lei para a nossa vida, nós não podemos, como cristãos, dizer: bom, se eu quiser seguir a palavra de Deus ou não, vai dar tudo no mesmo resultado. Nós não podemos dizer isso, porque a palavra de Deus vivida é o que vai nos levar para Deus. O que nosso Senhor está dizendo para nós é que, para nós chegarmos à graça da salvação eterna, precisamos já aqui na terra
nos esforçar para termos um compromisso sério com Deus. E esse compromisso é comparado como que uma porta estreita. Claro que o céu, a entrada na vida eterna, não se trata de um espaço físico. Essa porta não é uma porta de madeira, uma porta de ferro ou de qualquer outra matéria, mas a imagem de uma porta estreita é uma metáfora que indica para nós que, assim como uma pessoa tem que se esforçar para passar por um espaço pequeno, para entrarmos no céu, nós vamos ter que nos esforçar também. Repito, não que o acesso ao céu seja um espaço físico pequenininho, porque é uma realidade espiritual, mas o que nosso Senhor está nos dizendo é que o caminho da vida eterna exige de nós esforço, exige de nós empenho, dedicação, vai exigir de nós também desprendimentos, renúncias de realidades que no tempo presente da nossa vida podem estar atrapalhando a nossa salvação futura. E nosso Senhor completa dizendo que espaçoso é o caminho que conduz à perdição e numerosos são os que por aí entram. Ou seja, assim como uma estrada espaçosa, sem nenhum obstáculo, é muito fácil de ser percorrida, da mesma forma, para uma alma se perder, também é muito fácil que isso aconteça. Veja que aquilo que realmente convém para nós, nesse nosso mundo atual, que é um mundo em que nós estamos num combate espiritual constante e muito intenso, para nós crescermos na graça de Deus, nós temos que nos esforçar bastante, ao passo que para perdermos a graça de Deus, pois isso não demanda muito esforço, não vai causar em nós nenhum desgaste, pelo contrário, é muito fácil para uma pessoa se perder, se afastar de Deus e até se condenar ao inferno. Há quem diga, mas padre, o inferno é uma metáfora, é para dizer apenas que, como uma pessoa uma vez estava dizendo, que o inferno é aqui mesmo na terra, que os demônios são as pessoas ruins, as pessoas de mau coração. Bom, realmente aqui na terra existem situações horrorosas, de tormentos, digamos assim, de uma feiura espiritual, de uma malignidade muito grande. Aqui na nossa vida terrena, nós sabemos que existem muitas situações dessa natureza. Mas a vida eterna existe e a morte eterna também existe. E por morte eterna, não entendamos algo parecido com o que passa com o corpo, mas por morte eterna, entenda-se aqui a perdição eterna de uma alma, não é? Portanto, para Deus, nosso Senhor, realmente o que importa é que nós ouçamos o que Ele nos diz e vivamos o que Ele nos ensina. Para Deus o que importa, mais do que ter boas intenções, bons sentimentos no coração, na nossa subjetividade, é a forma como nós nos comprometemos amorosamente com Deus. Porque é pelas nossas práticas, pelo que nós fazemos aqui na terra, que nós seremos julgados por nosso Senhor, dignos do céu ou não. Eu me recordo de uma frase de Santa Teresa de Calcutá, que diz assim, que nós seremos julgados por Deus não é exatamente pelo número de coisas boas que nós fazemos, mas é pelo tamanho do amor com que nós fazemos todas as coisas. Em primeiro lugar, o amor a Deus e, em segundo lugar, o amor ao nosso semelhante também. Portanto, essa frase que diz que para Deus o que importa é o coração, essa frase ela é falsa. Ela não convém a nós cristãos. Ela não traz para nós nenhum caráter pedagógico positivo que nos aproxime verdadeiramente de Deus, porque ela isola a pessoa
numa espécie de consideração subjetiva a seu modo de como as coisas devem ser. E não somos nós que definimos se vamos para o céu pelo que nós consideramos, pelo que nós sentimos ou não. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é viver aquilo que Deus nos ensina. Se fizermos a nossa parte, que é viver a vontade de Deus aqui na terra, com certeza Deus, nosso Senhor, também fará parte dele, que é nos agraciar e nos conceder principalmente o acesso ao paraíso, à vida no céu. Existe também uma outra frase que é muito comum na fala de algumas pessoas quando se referem ao fato de ter que participar da vida da igreja. Pessoas que dizem assim: não, mas eu não vou para a igreja não, eu rezo em casa mesmo, porque Deus ouve a nossa oração da mesma forma. É verdade que Deus ouve a oração que nós realizamos em casa? É claro que é. Mas não podemos nos esquecer aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, não é, através de São Paulo. Deus nos ensina que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Nós aqui na terra formamos o corpo de Cristo, mas de que maneira? Como igreja, como comunidade que professa a mesma fé no mesmo e único Deus, que segue o magistério da igreja, a tradição dos apóstolos, que participa dos mesmos sacramentos, que caminha nos mesmos ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo e que vive em comunidade, que participa dos movimentos, que se engaja em alguma atividade da igreja, que participa da Santa Missa, enfim, que tenha uma vivência eclesial. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou, portanto, a igreja para nós como instrumento da nossa salvação. Quando uma pessoa é batizada, é evangelizada, e mesmo assim ela, de alguma forma, ou por não ter entendido bem o que a igreja ensinou, ou talvez até por alguma deficiência catequética, não é? Isso também pode acontecer. Ou também envenenada pelas formas, digamos assim, ilusórias de o mundo tratar também destas questões, a pessoa se afasta da igreja e começa a dizer para si mesma que as orações que ela faz em casa são suficientes para ela viver a sua vida com Deus, a sua vida cristã católica, ela está equivocada, porque como cristã católica, uma pessoa só vive corretamente a sua fé se ela estiver engajada também na vida do corpo de Cristo, que é a igreja. Ah, padre, mas é porque eu não gosto de fulano de tal, é porque existe pessoa lá dentro da igreja que me fez o mal. Bom, nós sabemos que essas realidades existem em qualquer lugar do mundo, mas nós não podemos identificar a igreja com o fulano de tal. O fulano de tal é parte da igreja, é membro da igreja, embora muitas vezes possa não colaborar com a igreja, mas a igreja em si, ela é mãe, ela é o corpo de Cristo, ela é o instrumento da nossa salvação, repito, deixado por nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Então não é correto que nós nos isolemos, não é? Da vida da igreja, acreditando que as orações que nós fazemos em casa sejam suficientes para a salvação eterna da nossa alma. Portanto, meus queridos irmãos na fé, é importante nós termos sempre cuidado com essas frases que nós escutamos no dia a dia. Tá? Nem sempre essas coisas que escutamos, essas frases de efeito, elas realmente convêm. Tenha sempre muito cuidado, peça ao Divino Espírito Santo
muito discernimento quando escutar essas coisas, para que você possa driblar esses erros que o mundo joga para nós, pretendendo que nós, digamos, coloquemos dentro do coração e vivamos dessa forma como ele pretende, não é? Como o mundo pretende. Deus, nosso Senhor, nos deixou a sua palavra como a luz que iluminará os nossos caminhos. Escutemos a Deus, ouçamos a sua palavra, nos esforcemos para vivê-la, porque é o melhor que nós fazemos para poder chegar ao céu. Deus abençoe você.